Maravilhosas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou trazer um assunto que eu considero de extrema importância para a nossa jornada empreendedora. Há um tempo atrás, eu percebi que existia uma deficiência entre as empreendedoras, inclusive eu. Começavam projetos, tinham negócios incríveis, ainda assim elas paralisavam, elas não davam continuidade, aquilo ali não crescia, não desenvolvia, elas paravam. E aí aquilo me chamava muita atenção e eu ficava, meu Deus, o que será que está acontecendo? O que acontece no meio desse processo que elas param? E eu ficava pensando, poxa, mas o negócio dela era massa, era maravilhoso, um grande potencial, mas não ia pra frente. E aqui tá o ponto-chave. O que acontece, Ana? O que acontecia? É justamente sobre a mentalidade dessa empreendedora. Então, nosso tema de hoje é sobre mentalidade e vocês vão entender direitinho o porquê que eu considero isso tão importante, né, dentro aí da nossa jornada. Depois que eu identifiquei que existia essa falha aí, né, no meio desse processo, fui estudar. Na época, eu lembro que eu baixei um PDF na internet de um livro que se chama Mindset de Sucesso, esse livro aqui. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro para poder entender o que acontecia. Esse livro ele foi feito por uma professora de psicologia, onde ela é especialista em sucesso e motivação. E ela criou justamente essa pesquisa para poder entender um conceito fundamental, que é a atitude mental em que encaramos a vida. E ela explica um pouco sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. São dois tipos de mindset. Então ela foi avaliando, identificando qual eram os comportamentos dessas pessoas, explicando assim de forma bem prática e rápida para vocês, tá? As pessoas de mindset fixo seriam aquelas pessoas diante do erro, né, elas paralisam, elas não conseguem identificar nenhuma forma de mudar aquela situação. Elas acham que elas foram, sei lá, burras, né, incompetentes e não conseguem sair mais do lugar. E as pessoas de mindset, de crescimento, seriam aquelas pessoas que identificam dentro do erro uma forma de se aperfeiçoar. Ela muda aquela perspectiva, elas continuam e se aperfeiçoam e seguem em frente. Eu anotei uma parte aqui do livro que eu achei bem interessante para explicar, que ela fala aqui, o mindset fixo são aquelas pessoas que acreditam que as habilidades não mudam e não se alteram ao longo da vida. E as pessoas de mindset de crescimento são aquelas que acreditam que as habilidades podem ser desenvolvidas por meio de muito trabalho, boas estratégias e orientação. As pessoas de mindset fixo são aquelas que estão menos propensas a serem bem-sucedidas. Já as de mindset de crescimento são aquelas que, como estão ali se desenvolvendo, criam essa habilidade, entendem que se ela cria caminhos, elas conseguem chegar em objetivo, elas estão muito mais propensas a serem bem-sucedidas. O que acontece, né? Constantemente a gente vai lidar com situações que a gente vai precisar desenvolver a nossa mentalidade para que a gente tenha realmente uma nova perspectiva. A gente sabe que como empreendedora, a gente sempre ouve frases do tipo, vai procurar um emprego, né, de verdade, carteira assinada, ou, poxa, por que você está fazendo isso? Não vai dar certo. Então, assim, são muitas palavras realmente que nos desmotivam. Quando a gente começa a empreender, é muito comum que as pessoas elas não deem credibilidade aos nossos negócios. A gente está ali se esforçando. Eu mesmo, no início da minha jornada, né, empreendedora, gente, era cada situação, sabe? E aquilo que a gente vê, para piorar, essas situações vêm principalmente de pessoas mais próximas da gente, né? Principalmente família, vamos dizer assim. Os nossos familiares sempre ali, não digo que é por mal, né? Mas acontece muito deles não darem credibilidade, de realmente trazer ali palavras que às vezes eles não têm nem noção que pode acabar, né, com a nossa motivação ali e tudo mais. Mas o que acontece? Nós começamos, né, a empreender, surgiu no nosso coração um desejo ali de fazer algo, de construir um negócio. Eu mesma, quando eu comecei a empreender, na verdade, eu sempre tive, né, um desejo dentro do meu coração de criar algo, né, de fazer parte de um movimento, de criar realmente um legado. Isso sempre foi muito vivo dentro de mim. E eu lembro mais ou menos ali, eu com os meus 15, 16 anos, foi quando realmente aquilo ficou muito vivo. Né? Eu lembro que eu participava na época com alguns projetos na igreja de liderança. Então, a partir dali, eu já fui tendo contato com pessoas, né, com situações assim que me colocavam realmente diante daquilo que eu tinha dentro do meu coração. Então, simplesmente as coisas foram encaminhando. Eu acredito muito nisso, sabe? Algo que está dentro do nosso coração, que a gente deseja realizar, é
é aquilo que realmente é algo pra gente. Obviamente que durante todo esse processo, né, eu fui desenvolvendo coisas, eu fui me descobrindo, eu fui acessando, porque é aquela coisa de a gente querer buscar o nosso propósito, né, digamos assim. Então a gente vai passando por situações que realmente vai nos construindo, para que a gente possa realmente alcançar aquilo que realmente é nosso, né? Eu acredito muito nisso, que quando a gente nasce, a gente já tem um propósito ali criado, né, para as nossas vidas. Eu acredito muito que a gente vai caminhando em direção a isso. Esse tempo, a gente tem que ativar a nossa percepção para que a gente fique cada vez mais atento às situações, às oportunidades, momentos até ruins que a gente vive, que vai ali nos moldando para a gente realmente alcançar. Então, dentro de tudo isso, como eu falei, né, eu passei também por algumas situações em que era triste, mas eu já tinha algo muito claro dentro do meu coração com relação ao que eu queria, a viver o propósito, a viver um sonho, a criar algo. E o que acontece? Eu vi essa oportunidade muito viva quando eu criei a V-Doce, né? Eu me recordo que eu já estava pesquisando há tempo, já estava ali sondando a área e tudo mais. Então eu desenvolvi ali a marca do zero, né? Desenvolvi tudo. Naquela época que eu já era muito ativa com relação ao marketing. Então eu estudei sobre as cores da minha marca, né? A psicologia das cores ali, eu já estava muito envolvida com relação a isso. Então eu já tinha criado a partir dali e eu entendi que aquele ali era o momento que eu estava criando algo. Foi muito importante, né? Esse processo para mim, porque realmente me desenvolveu. Eu criei, né? Além de criar marca, empresa e tudo mais, eu criei uma estrutura muito bem estruturada, né? Com relação à marca, com relação ao atendimento, que sempre foi algo muito vivo assim na V-Doce, que eu priorizava muito, né? O bom atendimento personalizado. Então são pequenos detalhes que eu fui construindo, inclusive eu ouvia muitas pessoas me perguntarem, mas como é que pode, né? Uma empresa assim pequena, que não tinha loja física e tudo mais, ter uma estrutura tão profissional, né? Como a sua marca e tudo mais. Com os amigos que a gente conversava. A questão é justamente essa, não era o tamanho da minha empresa que ia definir a qualidade e o profissionalismo da minha empresa. É o que eu sempre falo, você não tem um negocinho, você não tem uma lojinha, você tem um negócio, você é empresário, você tem uma empresa. Então mesmo naquela época eu não tinha nem CNPJ, né? Hoje eu já tenho, mas naquela época eu lidava com a minha empresa exatamente da forma como quando ela estiver grande e estourada, digamos assim, né? Como eu queria que as pessoas vissem a minha empresa. Então eu sempre me posicionei muito bem com relação a isso, porque eu tinha uma visão a longo prazo. E é isso, inclusive, que eu preciso que vocês tenham um negócio de vocês. A empresária, ela não pode lidar com a empresa dela, com o negócio dela, como se fosse algo, uma lojinha, eu vendo um negócio daqui. Não. Você tem que olhar a longo prazo. Por que você criou algo? Por que você abriu uma empresa? Por que você criou um negócio ali? Então, assim, você quer só algo paliativo? Muitas vezes, na verdade, a gente abre algo, né? A gente cria algo, um negócio e tudo mais. Realmente, assim, algumas pessoas perdem o emprego, começam a empreender, né? Vai mais assim no empurrão. Porém, é aquilo que eu falo. A gente tem que ter muito bem definido o que é que a gente quer para as nossas vidas. Eu acredito que vocês que estão aqui hoje são mulheres, né, que realmente querem desenvolver seus negócios, porque senão vocês não estavam aqui para aprender um pouco mais com relação aos processos da sua empresa, para estruturar melhor a empresa de vocês. Inclusive, é uma boa oportunidade, né, a gente está em dezembro, final do ano, para iniciar realmente o próximo ano de uma forma diferente. Né, iniciar o ano com novas atitudes, com novas ações, realmente focando em crescimento. Né? Mas então, né, o que é que tem a ver a mentalidade com tudo isso que eu falei? Eu queria, na verdade, que vocês entendessem um pouco porque, diante de toda essa situação que a gente vive, né, como empreendedora, tudo volta, na verdade, para a nossa mentalidade. Como eu falei aqui, né, o fato de eu pensar na minha empresa a longo prazo, para poder entender que ela é uma empresa e eu precisava simplesmente me colocar no lugar de empresária realmente para poder ter essas atitudes. Me impor como empresária, de eu ter regras na minha empresa, de eu lidar com os processos da minha empresa de forma profissional, tudo isso começava aqui na minha mente. Quem eu era, o que eu quero construir, o que é a minha empresa. Então tudo vai realmente de uma análise, sabe? Da gente, do autoconhecimento, de parar, de a gente pensar, né? Do que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está construindo, o porquê que a gente está fazendo. Eu gosto muito de fazer esse exercício porque eu consigo ter clareza dos meus passos. Eu
Então eu sempre paro quando eu tô com a cabeça muito cheia, tipo assim, meio que perdida, do que é que eu faço na minha vida, eu paro, né, e escrevo, anoto no meu bloco de notas no celular, ou no papel, eu faço perguntas, né? Por que que eu tô fazendo isso? O que que eu quero com isso? Quem eu sou? Porque é muito fácil, a gente acaba, a rotina e tudo mais, a gente acaba realmente se perdendo, sabe? No meio de tudo isso. Então é sempre importante a gente manter uma frequência ali de clareza. É um exercício diário para a vida inteira, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa sempre estar trazendo na nossa memória ali os motivos de que a gente está fazendo, né? O que a gente faz. O que acontece? Em um período da minha vida, eu simplesmente esqueci o porquê que eu comecei a empreender. E foi um momento que eu estava me sentindo assim, tipo, muito sem sentido. Tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida e tudo mais. E eu, graças a Deus, tive um acompanhamento com mentoras que desenvolveram alguns pontos em mim. E esse foi uma das perguntas que eu fiquei assim, tipo, puxa, cara, realmente. Ela perguntou, por que você começou a empreender? Traga à memória aquele momento ali e tudo mais. Então, eu parei naquele momento ali para poder pensar, né? É necessário esse momento de pausa, sabe? Ócio, vamos dizer assim. É que a gente possa pensar, né? A nossa rotina acelerada de, ai, vou fazer. Inclusive, esse é um dos pontos que nós, como empresária, nós precisamos dar atenção e importância. No momento que você tem que parar, né? Porque você ser empresária, a empreendedora é aquela que tá correndo, né? De fazer, não sei o que, vamos fazer, não sei o que, vamos ter ideia, vamos executar, vamos operar e tal. Já a empresária é justamente aquela que tem que parar para poder pensar nas estratégias, pensar, sabe, em desenvolver alguma ideia e tudo mais. A gente, obviamente, que nós temos os dois perfis, né? Então a gente tem que equilibrar. Qual o momento que eu sou empreendedora, que eu vou executar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, e qual o momento que eu tenho que parar para poder organizar tudo, para poder ter ideia, para poder fazer a estrutura, né? É a parte realmente cabeça ali do seu negócio. Digamos que a empreendedora é a mão, né, que está ali executando, e a empresária é justamente o cérebro da operação toda ali que você vai fazer com relação à sua empresa. Então, no meio de tudo isso, a mentalidade ela vem antes, né? Porque é aquilo que eu falei, se você não tem uma mente propícia para poder pensar dessa forma com relação ao seu negócio, tudo que você fazer é aquilo que eu falo, a estratégia sem a estrutura, ela pode morrer, né? Ela se acaba ali, porque se você não tem uma estrutura, né, bem estruturada, ideias bem claras, propósitos e tudo mais, as suas estratégias de, eu vou colocar aí um negócio pra vida que vai ser sucesso, eu vou fazer isso, então, não vai funcionar. Vai funcionar a curto prazo. A longo prazo, inclusive, a mentalidade nos fortalece para que a gente possa ter um negócio sólido, para que a gente possa ter algo que tenha longo prazo, que ele funcione, que a gente, inclusive, saiba lidar com... Porque, assim, problemas, ele vai existir sempre, né? Sempre a gente vai lidar com problema. Então, qual é o pulo do gato? A gente realmente ter uma mentalidade fortalecida para que a gente passe por esses processos, a gente não pare, né? A gente não desista, a gente não queira jogar tudo pro alto e fogo. Vixe, não posso falar isso. E dane-se tudo. Então, ser empresária todo dia tá lidando ali com porrada, com pancada, e realmente é necessário que a gente construa uma mentalidade forte, porque senão a gente não vai suportar, né? Além dessas situações que eu já citei aqui, que a gente vive, que vocês com certeza se identificam como empreendedora, né? Tem todo o processo também com relação aos nossos clientes, né? Imagine se o cliente vem e fala mal de você. Gente, aconteceu uma situação, inclusive, com uma cliente que foi terrível pra mim. Na verdade, já foram inúmeras, né? Mas graças a Deus eu soube lidar com todas as situações. Mas, assim, é algo muito ruim, porque, assim, abala o nosso emocional, não tem como. Inclusive, ter uma mentalidade forte, frisar aqui isso, né? Não significa ausência de problemas. E muito menos a ausência de que você não vai se abalar. Sabe? Na verdade, você ter mentalidade forte, você exercitar isso, é mais sobre você ter a habilidade de recalcular uma rota muito mais rápido. Você conseguir ali olhar para a situação, o problema chegou até você, você vai olhar para ele, você vai conseguir identificar rápido, você fica mais proativa, digamos assim. Você identifica rápido, você resolve rápido.
Então você se posiciona ali no seu lugar como empresário de mentalidade forte e lida daquela forma ali, da melhor forma para o seu negócio. A mentalidade forte, ela é construída todos os dias. Não é algo que eu vou pensar e vai existir. Não, não é sobre isso, tá? A mentalidade é justamente uma quebra das nossas crenças limitantes. É um conjunto, na verdade, né? Que é o que eu falei, inicia com o autoconhecimento, a autoanálise, as perguntas que eu falei, né? Que a gente tem que se perguntar, que a gente tem que identificar aonde é que pode estar o erro, de a gente saber para onde a gente está indo. Você construir isso é primeiro você ter um objetivo muito claro do que você está fazendo. E em seguida é você ir quebrando as crenças limitantes, os pensamentos que você construiu sobre você, tá? E com relação a isso, o que acontece? As crenças limitantes é aquele tipo de palavra que a gente vê na nossa mente quando a gente está fazendo algo, né? Inclusive na enquete eu perguntei para vocês se vocês se sentiam como uma empresária de sucesso e vocês responderam que não. Ou quando em um momento você se sentiu como empresário e em outro momento não, você se auto-sabotava. E por que isso acontece? Né? É justamente sobre essas crenças limitantes, esses pensamentos limitantes que a gente acaba desenvolvendo sobre a gente e que é algo construído da vida, vamos dizer assim, né? Situações que a gente viveu, palavras que a gente já ouviu, né? Olha, você não vai conseguir, você é preguiçosa, você tá? São coisas que inclusive eu já ouvi muito, né? Eu era um tipo de pessoa que eu iniciava projetos, iniciava coisas, escola, sabe, quando eu era mais nova, e não concluía cursos, não concluía de jeito nenhum. E eu me cobrava muito com relação a isso, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu não consigo concluir nada na minha vida. O que é isso? Que praga é essa? Que eu começo as coisas e não termino, sabe? Então eu me sentia muito incapaz, vamos dizer assim, muito limitada. Eu via que eu tinha uma capacidade ali em mim, e ao mesmo tempo eu me desvalorizava e eu falava, não, eu não presto, eu sou uma burra, eu não consigo fazer. Assim, é algo que eu fui desfazendo no meio desse caminho. E hoje, se bombear, se eu parar em um momento assim, se dá um gatilho com relação àquele erro ali, né? Como eu falava antes, eu pensava muito com relação, poxa, eu sou incapaz, eu não sou uma burra. Sabe, há um tempo esses pensamentos já foram muito vivos, mas hoje eu consigo identificar esses momentos em que eu vou entrar nessa bad vibes, né? E eu paro naquele mesmo momento, não sou isso. Vou permitir que isso aqui tome posse da minha mente, não. Aí eu começo a fazer um exercício falando ao contrário pra mim, não, você não é isso. Porque realmente, às vezes, a nossa mente, ela nos auto-sabota, né? A gente tem que dominar a nossa mente. Né? Como eu falei, quando eu falo de mentalidade, não é sobre pensar e acontecer. Você ter uma mentalidade forte é sobre ação. Entender que tem as situações e você agir contra aquilo ali. Não tem como, tá? Se você quer desenvolver isso em você como empresária, é necessário que você esteja agindo, em movimento. Porque nada acontece em movimento, né, gente? Se a gente tem um local pra gente chegar, um exemplo, né? A gente quer chegar aqui. A gente sai daqui, se a gente não anda até aqui, a gente não vai chegar. O resultado e a gente alcançar algo, ele anda lado a lado com a gente estar em movimento. A gente fazer algo sobre isso, a gente tá ali agindo. Tá? Então não adianta, não é sobre pensamento positivo, tá? É sobre um conjunto de ações que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Tá? Não é da noite pro dia, inclusive, não se cobre de forma alguma com relação a isso, mas é como eu falei, identifique as coisas, mapeie, né, seus objetivos, o que você quer, o porquê que você quer, aonde você quer chegar, defina metas, defina objetivos para você, para que você tenha cada vez mais clareza, né, dentro do seu negócio. Amanhã a gente tem a nossa aula, né, principal com relação ao processo e tudo mais. Mas, se vocês não terem tudo isso alinhado com a sua mentalidade de vocês, tá? Como empresárias, porque sim, vocês são empresárias, nós somos empresários, estamos aqui buscando conhecimento, né? Informações para que a gente possa desenvolver e crescer cada vez mais os nossos negócios. Então, sim, você é uma empresária. Quero contar para vocês também uma situação. Eu abri o meu CNPJ esse ano, né? O que acontece? Eu entendo essa coisa de vocês se sentirem limitadas, né, com relação a como vocês se sentem como empresária. E sim, de fato,
O que eu identifiquei? Nós somos seres humanos. Nós sim precisamos de uma validação, de algo que fortaleça a nossa narrativa com relação a todo o contexto. Eu vou explicar para vocês, né? Eu até então, eu entendia que eu já era uma empresária. Eu lembro que no momento que eu comecei a estudar mais sobre gestão de negócios, né, e tudo mais, foi uma luta, porque na época eu era a empreendedora, né, como a gente falou, aí que executa, não sei o que tal. Então eu estava transicionando para a parte da empresária, que se preocupava mais com as estratégias, que desenvolvia e tudo mais. Então meio que chocou assim, né, no momento com as pessoas que eu trabalhava, com quem estava ao meu redor e tudo mais, quando eu comecei a falar mais sobre a parte estratégica de uma empresa, né, e como é algo que a gente trabalha mais com a nossa mente, né, não é o serviço braçal, então ele é um pouco desvalorizado, porque as pessoas têm o costume de pensar que trabalho é só quando você tá ali suando, botando a mão na massa, mas não, né? Foi um processo assim um pouco doloroso para mim, porque para que você tivesse, né, na sua mente o porquê que você estava fazendo aquilo, graças a Deus, eu não parei, né, naquele momento que, como eu falei, poderia ter parado, mas eu já estava em construção com relação ao que eu estava buscando para minha vida, eu tinha clareza daquilo ali, mas foi algo que foi doloroso para mim, porque a gente não gosta, né, de passar por esse tipo de coisa. A gente, como eu falei, é ser humano, a gente sente, a gente tem sentimentos. Mas é aquilo, a gente tem como escolher como a gente vai lidar com aquilo. A gente sente, né, a gente tem um problema, mas a gente sempre tem a escolha. Ah, mas não conseguiu resolver agora. Calma, pensa, sabe? Organiza as ideias, mas volta sempre para o seu objetivo. Então, no momento que eu comecei a ser empresária, né, já faz alguns anos, mesmo sem o CNPJ, vocês vão entender por que eu tô falando isso, eu lidei com essa situação. Eu pensei, não, o que eu faço também tem valor. Principalmente tem valor, porque eu estou pensando com relação à minha empresa. Eu estou pensando nas estratégias, em como eu vou fazer aquilo ali, em como eu vou crescer a minha empresa, em como eu vou estruturar ela, né? E foi um processo que eu estava justamente fazendo isso, a estrutura, alinhando tudo ali, né? Amarrando as pontas soltas ali com relação à minha empresa, com relação a processos. Foi exatamente nessa época que eu estava fazendo isso, né? Atendimento, organização, estoque, financeiro. A gente quer avançar. Se a gente quer alcançar lugares maiores, a gente tem que parar para poder organizar. E é super importante, principal. Eu costumo falar que se a gente tivesse o entendimento, você cuidar da sua empresa, dar uma atenção para a parte da gestão, de você entender como você precifica o seu produto, né, com relação ao financeiro da sua empresa, com relação ao atendimento, com relação aos processos. Esse era o primeiro passo, mas a gente sabe que a gente nunca começa por aí, né? A gente sempre começa executando, é empreendedora que quer fazer acontecer. E depois a gente vai pensar na parte da gestão, né? A gente vai pensar como empresária. É comum isso acontecer, não tem problema, né? O importante é que a gente faça isso acontecer. A gente entenda ali o momento da maturidade do nosso negócio e a gente direcione ele justamente para esse ponto. Mas então, o que acontece, né? Como eu falei, nós somos seres humanos e a gente precisa de validação. É a lei, sei lá, né, dos processos. Por quê? Se a gente vai para um emprego, a gente diz que a gente sabe fazer algo, mas a gente não tem o certificado, né? Dificilmente a gente vai conseguir aquela vaga. Assim, eles querem que a gente comprove, né, a prova do que a gente faz ali, do que a gente realmente sabe e tudo mais. Então é muito difícil a gente simplesmente só falar que a gente sabe fazer algo, mesmo a gente mostrando, né? Acontece, mas são poucos casos. Então o que acontece? Eu já me identificava como empresária, porém somente esse ano eu realmente abri o meu CNPJ. Eu até postei com meus melhores amigos no momento, porque foi um momento assim muito importante pra mim. Era como se realmente fosse assim, tipo, agora, sabe, eu posso falar que. Então, o que é que eu aprendi com isso? É necessário, eu levei desde 2016, gente, olha, foi tempo, viu? Até esse ano para poder abrir o CNPJ por conta de algumas coisinhas. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ter a certeza, né? Eu preciso me certificar de que eu estou fazendo tudo correto. Isso também é um ponto ruim. Mas por isso que eu estou trazendo aqui para vocês que vocês identifiquem, né? E que possa agregar para vocês. Por quê? Eu estudava muito sobre o que era abrir um CNPJ, como funcionava,
né, as coisas tributárias e tudo mais. Então, assim, eu via muita gente abrindo CNPJ. Já vi várias pessoas ao meu redor que tinham empreendimentos abrindo CNPJ sem ter o mínimo de conhecimento. Eu não digo que vocês demorem tantos anos assim para poder abrir. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente vai falar também sobre o profissionalismo do seu negócio. É você ter um CNPJ. Afinal, o que é que tem, sabe? O seu negócio vai funcionar, mas vai chegar um momento, como eu falei, o crescimento ele exige de nós ações, né? Atitudes. Então, para você crescer a sua empresa, inclusive já teve situações na área 12, por exemplo, né, que eu perdi um serviço ali de um cliente porque a gente não emitia a nota fiscal, ou seja, falta do CNPJ, entendeu? A gente tinha como fazer a notinha e tal, mas não tinha o CNPJ, não tinha o que fazer. Então, o que acabou acontecendo? Eu perdi a oportunidade. Era uma encomenda para a empresa, ia ser uma encomenda grande, né? Então, assim, para você ver. Então, quando a gente vai crescendo, a nossa estrutura tem que acompanhar, tá? Então, eu não indico que vocês demorem tanto tempo assim para abrir. Se vocês não têm um CNPJ, um MEI, abram o CNPJ, tá? De vocês, estudem tudo direitinho para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, mas abram o CNPJ de vocês. Vocês são empresárias, tá? No momento que eu fiz, eu falei, a primeira coisa que eu fiz, inclusive, foi mudar a minha biografia. Empresária, tá? Agora, assim, quem quisesse falar que eu não era empresária, eu tô nem aí. Agora eu passava na cara de todo mundo e nada que alguém falasse pra mim que eu não era, eu ia falar, eu tenho CNPJ. Entendeu? Então, assim, a gente se sente um pouco mais de segurança, né, pra poder fazer isso. Mas, como eu disse, é uma construção. Tem que começar aqui na nossa mente, tá? E a gente vai se movimentando, né? Como eu falei, o movimento, a ação e o movimento, eles precisam estar juntos para que a gente tenha resultados. Então, meus maravilhosos, o que é que a gente vai fazer, né? Após essa aula aqui, um exercíciozinho para vocês, né? Que é justamente a fortalecer a mentalidade de vocês. Eu vou indicar, eu tenho um material complementar que eu vou deixar para vocês lá no nosso grupo do Telegram. Olha, vocês que não estão lá, eu avisei, hein? Material complementar só lá no Telegram para vocês terem acesso, tá? Então, eu vou deixar lá um material, né, com indicação de alguns livros que ajudem a gente a fortalecer a nossa mentalidade, livros, e um checklist também de como você fazer aquele mapeamento ali com relação, né, aos seus objetivos, mais algumas perguntinhas que são essenciais para esse processo, para que a gente possa desenvolver a nossa mentalidade forte. Então, não se esqueçam, tá? A mentalidade, ela vem antes de qualquer estratégia, de qualquer coisa. Por isso mesmo que eu trouxe essa aula aqui para vocês, antes de iniciar a nossa aula sobre processos, para que vocês já tenham alinhado, né, justamente isso na mente de vocês. Eu não quero de forma alguma que vocês apenas aprendam como fazer, né, a parte técnica, mas vocês, no meio do caminho, não consigam executar. A minha intenção aqui é que seja algo totalmente executável para vocês, que traga resultado. Não adianta eu só ensinar aqui para vocês e vocês não conseguirem ter resultado. Para que vocês realmente tenham resultados, é necessário que vocês desenvolvam isso e junto com isso vocês vão perceber que vocês vão desenvolver a autorresponsabilidade, né, que é super importante, que a gente entender que nós somos dona do nosso negócio, que depende da gente, né, o que depende da gente, a gente precisa fazer, precisa ser feito, depende de como a gente se posiciona, né? Não estou falando sobre coisas externas que não dependem da gente, né, que foge do nosso controle, mas tudo aquilo que está dentro do nosso controle, que a gente pode controlar, precisamos fazer, né? É nossa responsabilidade. Então, a autorresponsabilidade a gente também desenvolve nesse processo, de a gente entender que se as coisas estão dando errado, por exemplo, né? Se tem um processo na sua empresa que deu errado, a culpa é sua, tá? A culpa é sua porque você não parou para poder organizar aquilo. Então, não adianta culpar o governo, culpar o tempo, culpar Deus e o mundo, tá? Não adianta. Essa responsabilidade é somente nossa e só a gente tem realmente a capacidade de transformar a nossa realidade, tá? E graças a Deus, porque nós somos donos das nossas vidas, nós somos donos dos nossos negócios e nós temos a capacidade, porque nós temos, independente das crenças limitantes que a gente construiu no decorrer da nossa vida, palavras que a gente ouviu, esqueça tudo isso, não é verdade. Tá? Construa um novo posicionamento, construa uma nova mentalidade para você, fortaleça a sua mentalidade, porque sim, você é capaz. Nós somos capazes de conquistar tudo que a gente quer. Eu acredito muito forte nisso, porque assim, eu vejo que é só o feeling,
mesmo, sabe? Às vezes é alguém que a gente precisa para estar aqui direcionando a gente, tá? Trazendo uma clareza para nossa mente, para que a gente possa realmente começar a caminhar no caminho certo. Não é porque você é incapaz, não é porque você é burra, não é porque você consegue sim. Tudo depende também do seu comprometimento, do seu esforço. Então, os seus resultados dependem somente de você, da forma como você lida com isso. Então, existe um peso nisso, né? Na alta responsabilidade, tipo, nossa, a responsabilidade é minha. Mas existe a parte leve, que é, poxa, a responsabilidade é minha, eu sou capaz de fazer isso. Entendeu? Maravilhosas. Então, é sobre isso. Eu vou deixar o material complementar para vocês lá, tá? Para vocês darem uma lida direitinho. E amanhã nos encontraremos novamente às 8h37, tá? Não esqueçam, para a gente poder aprender como mapear os nossos processos de nossa empresa. Tá? Vai ser muito legal. E amanhã também tem o nosso material complementar para que vocês possam aí dar uma lida, uma estudada e aplicar, tá? Não adianta só ouvir. Não adianta só vocês estarem me escutando aqui sem que vocês executem. Desenvolva isso também, tá? Aprendeu aqui, já vai aplicando. Errou, faz de novo, de forma melhorada, tá? Errou, parar, nada disso. Vocês vão aplicar, vai errar, vai pensar, olha, como eu posso melhorar isso? Eu errei isso aqui, significa que esse é o ponto que eu preciso melhorar. Entendeu? Até amanhã, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lá no grupo do Telegram, eu vou deixar aberto para que a gente possa conversar um pouquinho. Vocês falarem o que vocês acharam dessa aula, qual foram os insights que desenvolveram em vocês aí, o que foi o que mudou. Eu preciso que a gente converse, tá? Pra gente poder ir se entendendo. Então, vão lá no grupo do Telegram, vou deixar o link aqui novamente para vocês, para que vocês possam entrar lá e a gente interagindo por lá, tá? Maravilhosas. Beijão.